Me diga uma coisa, o uso de antidepressivo em bipolar pode ou não pode? Muita gente fala que não pode de jeito nenhum e algumas pessoas falam que pode sem nenhum problema. A gente vai falar justamente sobre isso. Acompanhe! Olá, eu sou o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra e gostaria de convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação, deem um like, não custa nada e ajuda bastante a gente. E me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Tem gente que tem até um tabu quando fala de uso de antidepressivos em bipolares. Não pode de jeito nenhum. Mas na verdade, a bipolaridade é um espectro que varia desde lá da depressão pura até o quadro de mania. Quando a gente diz que uma pessoa tem um transtorno afetivo bipolar do tipo 1, ou seja, já apresentou pelo menos um episódio de mania ao longo da vida, a gente não pode usar antidepressivos isolados. No máximo, em alguns casos de depressão, a gente usa associado a estabilizadores de humor. Quais antidepressivos? Aqueles daquela classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Por exemplo, sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, entre outros. Agora, quando a gente está falando do transtorno afetivo bipolar do tipo 2, esse sim é permitido até o uso de antidepressivos isolados, alguns antidepressivos, mas precisa ter cuidado, porque só pode usar isoladamente se a depressão ela for pura, ou seja, se ela não tiver muita irritabilidade, muita aceleração, muita ativação. No entanto, na prática, a gente sempre costuma associar o antidepressivo quando indicado um estabilizador de humor, como por exemplo, anticonvulsivantes, antipsicóticos e o lítio. Mas então, o que acontece quando você usa um antidepressivo num bipolar? O que pode acontecer? Essa é a grande dúvida. Primeira coisa é a pessoa responder bem, ela melhorar do quadro depressivo. Isso de fato pode existir, inclusive se o antidepressivo estiver isolado. Dependendo do espectro que essa pessoa tenha da bipolaridade, ela pode melhorar. O problema é que o antidepressivo em bipolar pode ter outras consequências. A primeira delas é a falta de resposta a antidepressivos. Aquela pessoa deprimida, que é bipolar, que já usou um monte de antidepressivos, não respondeu a nenhum deles e ninguém sabe por quê. Muitas vezes é porque essa pessoa ela é bipolar e por isso o antidepressivo nela não fez o efeito que deveria adequado. A segunda coisa que pode acontecer com o uso de antidepressivos em bipolares é a pessoa ela melhora o quadro, só que depois de pouco tempo ela decai, ela piora de novo. Então, é aquele indivíduo, imaginem aquela pessoa que ela sempre usa antidepressivo, melhora, depois piora, e daí tem que aumentar a dose, e daí piora de novo, e daí troca um antidepressivo. Então é aquela pessoa que não mantém a melhora dela. Um outro ponto que pode acontecer é instabilidade do quadro, instabilidade do humor. A depressão, ela deixa de ser pura com o uso de antidepressivo. Ela passa a ser carregada de vontade de morrer, agitação, inquietação, agressividade, impulsividade. E esse é o maior medo, na verdade, do uso do antidepressivo em bipolares, porque você pode piorar muito o quadro da pessoa. Um outro ponto importante é aquela pessoa que ela vira, ela cicla, ela faz aquilo que algumas pessoas chamam de virada maníaca. Ela estava no polo de baixo, deprimida, usou o antidepressivo e ela virou para outro polo. Ela passa a ter o oposto dos sintomas, justamente passa a ter um quadro de uma mania. Só que isso é raro, isso não acontece com tanta frequência assim.
E muita gente acredita que se você introduzir um antidepressivo e a pessoa ela não virou, então ela não é bipolar. Só que isso não é verdade mesmo, sendo que essa virada maníaca, essa ciclagem para outro polo acontece raramente. Mas qual a evolução de um antidepressivo ao longo da vida de um bipolar? O que acontece? Inicialmente, os primeiros sintomas de um bipolar normalmente acontecem lá na adolescência ou quando é bem jovem. E eles são quase que invariavelmente episódios depressivos. Então a pessoa começa com depressão lá pelos 14, 15, 20 anos. Começa com essa depressão, você dá um antidepressivo, por exemplo, um fluoxetina, sertralina, a pessoa melhora completamente. Daí ela tem um outro episódio depressivo. Você volta a dar e pode até melhorar. Já no terceiro, quarto episódio, deixa de responder daquela forma, deixa de responder daquela maneira. O episódio depressivo ele vai mudando, ele vai sendo mais rápido, um pouco mais instável, um pouco mais errático, às vezes melhorando e piorando de novo, até que tem os sintomas de hipomania, mania e recebem o diagnóstico então de bipolaridade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o uso de um antidepressivo em bipolar, ele pode não trazer consequências diretas, imediatas, a curto, a médio prazo, mas a longo prazo ele pode ser responsável por piorar e instabilizar o humor da pessoa, sendo necessário aí muitos anos até que a gente consiga de novo trazer uma instabilidade para esse indivíduo. A gente busca, dessa maneira, sempre um diagnóstico preciso, perguntando do histórico familiar, vendo se tem qualquer traço que a pessoa possa ser bipolar, para quando usar o antidepressivo, usar com muita cautela. Então, respondendo à pergunta, pode usar ou não pode usar antidepressivos em bipolares? Pode, de preferência associado a estabilizadores, em pessoas muito bem indicadas e com toda a cautela e acompanhamento do mundo, para a gente ver como vai ser a resposta desse indivíduo, dessa pessoa. E aí, pessoal, vocês conhecem alguém que tem o diagnóstico de transtorno bipolar e faça uso de antidepressivos? Compartilhe o vídeo, tirem as suas dúvidas, eu vou ficar muito feliz de respondê-las. E me sigam no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Não se esqueçam, até o nosso próximo café.